Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu recebi aqui a informação de um internauta, onde ele fala que assistiu um vídeo do reverendo Granconato, dizendo que ele está sendo perseguido, vilipendiado, injuriado por pessoas que estão satanizando a doutrina reformada, dizendo que não crer em livre-arbítrio é paganismo, que isso é coisa do diabo, e colocando ele como uma pessoa agressiva, como uma doutrina ruim, como uma gangrena, etc. e tal. Veja, gente, eu estou lendo aqui o comentário do internauta. Eu fui lá assistir o vídeo dele, baixei aqui, eu não vou usar porque ele não me cita. Então, muitas coisas que ele fala ali, eu entendo que não tem a ver comigo, não sei de quem ele está falando, mas, diante do que o internauta colocou aqui, eu vou responder algumas questões. Afinal de contas, sou eu, o pastor Martinez, que está anatematizando a doutrina calvinista? Sou eu que disse que a negação do livre-arbítrio é uma coisa, uma atitude pagã? Fui eu quem disse que se o diabo, tudo que ele faz, está decretado por Deus, então Deus é um ser pior do que Satanás? Outra coisa, existe algum sínodo arminiano acusando os calvinistas de hereges e hereges de perdição? Então assista o meu vídeo aqui, assista os meus comentários, porque eu vou te mostrar com evidências o que eu falo. Eu não sou uma pessoa que replico como um papagaio alguma informação. Não. Eu dou a informação precisa e dou o endereço da informação. Então, se você quer entender estes fatos, fique ligado comigo até o final deste vídeo. Meus recadinhos aqui antes de eu continuar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. O nosso canal tem vídeos muito instrutivos. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos. Se você ainda não baixou o app do CACP, baixe. E se você quer ser um dos nossos colaboradores, se inscreva na plataforma do Apoie-se. E se você for inscrito lá, todo dia 30, aqui no canal, às 22 horas, brindes apologéticos e bíblias apologéticos e materiais teológicos serão sorteados. Então fique ligado, tá bom? Vamos lá então? Eu não vou passar aqui o vídeo do Granconato porque eu entendo, pois se você quiser vai lá no Instagram dele e assista. Tem muita coisa que ele disse ali que eu não sei do que ele está falando. Agora, eu sei, isso eu tenho certeza, que quando ele debateu comigo lá no programa Vejam Só a respeito do diabo, ele foi uma pessoa extremamente deselegante, desagradável. Depois colocou no Facebook dele, eu estou pondo aí para você ler, me ridicularizando, me diminuindo, me chamando de uma pessoa ignorante, etc. e tal. Eu nunca respondi. Os meus últimos vídeos que eu estou falando da temática é por causa do debate que ele teve com o César e da entrevista que ele teve lá com o pastor Tarles Elias. Então, devido a esse programa, esses dois programas, eu então fiz alguns vídeos, principalmente a respeito do livre-arbítrio. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem falou que se o diabo só faz as coisas decretadas por Deus e todas as ações más são feitas pela vontade divina, e quem disse que se isso assim ocorre, Deus é pior que o diabo, foi uma mulher de Deus chamada Susan Wesley. Então, Susan Wesley, mãe de John Wesley, vai dizer isso. Afinal de contas, se toda a maldade do mundo é feita pelo diabo, com a ordem, o mandado e o decreto de Deus, então conclui Susan Wesley, Deus seria pior que o próprio inimigo. Não são palavras minhas. Outra coisa, não fui eu quem disse
que negar o livre-arbítrio é uma doutrina pagã. Não fui eu. Foi Metódio, um dos pais da igreja, que diz assim: aqueles pagãos que decidiram que o ser humano não tem livre-arbítrio, mas dizem que somos governados pela inevitáveis necessidade do destino, são culpados de impiedade contra o próprio Deus, colocando como a causa e o autor dos males humanos. Está aqui nesse livro que fala em Os Primeiros Cristãos, David Berkot. Então, a negação do livre-arbítrio é equiparada a uma doutrina pagã. Tanto é verdade que Santo Agostinho, que veio do paganismo, quando ele chega no cristianismo, ele escreve um tratado sobre o livre-arbítrio. E ele vai deixar claro ali que as decisões humanas não são culpa de Deus. E que o livre-arbítrio era um dom, está no livro dele, dado, comunicado por Deus, um dos atributos comunicáveis. Então, de novo, não sou eu que disse isso, mas eu concordo, viu? Sem nenhum problema. Eu acho que esse livro aqui seria muito interessante, se você quiser adquirir, eu não sei onde vende, eu comprei faz muito tempo. É um livro menonita que fala em Os Primeiros Cristãos. Outra coisa, quem anatematizou de maneira horripilante a dupla predestinação calvinista, e não só calvinista, mas agostiniana ou tomista de Tomás de Aquino, também não fui eu. Foi o Concílio de Orange. Concílio de Orange, em 529, onde ele vai condenar o pelagianismo, e os calvinistas gostam de usar esse fato. Está aqui documentos da igreja. Ele vai dizer o seguinte: não só não aceitamos que certos homens têm sido predestinados ao mal pela divina disposição, mas lançamos anátemas horrorizados contra quem possa pensar coisa tão perversa. Então, de novo, fui eu que disse que era uma coisa maldita, uma doutrina maligna? Eu não. Foi o Concílio de Orange. E aí os calvinistas precisam se decidir. Afinal de contas, se eles gostam de citar a condenação pelagiana por Orange e pelos sínodos, e eles colocam isso como algo importante, relevante, eles têm que entender que aquilo que Calvino teve de revelação horrível, que ele mesmo disse, é colocado também como algo que é maldito. Fui eu quem disse? Negativo. Documentos da igreja. Quem quiser esse livro aqui, ele já é de domínio público. É só pedir o PDF. Bem, eu quero dizer o seguinte para vocês. Tem mais duas coisas para ler aqui, mas tem um livro da editora Reflexão chamado Sínodo de Dort, de Eduardo Silva Leite. Está aqui, um livro muito interessante. Aqui você vai descobrir que essa história que o calvinismo não vê os arminianos como herege, isso não é verdade. O calvinismo satanizou, perseguiu, vilipendiou, matou os discordantes da sua doutrina. Não foi só uma questão de heresia. Para você ter uma ideia, ele aqui comenta nesse livro que até a negação de batizar uma criança na Inglaterra dava cadeia, de tão radical que era o calvinismo. Então, assim, nós temos um documento, um sínodo, que fez tudo isso. E eu nunca vi nenhuma autoridade calvinista vir a público e negar isso aqui. Pedir perdão, como fez o Papa João Paulo II, pela Inquisição, porque os calvinistas fizeram Inquisição. Milhares foram perseguidos, milhares foram presos, milhares foram mortos. Por que as pessoas não podem saber disso? Do católico a gente pode falar. De nós mesmos nós não podemos. E eu nem estou atribuindo isso ao arraial fora do protestantismo. Não, isso é um problema e um defeito dentro do protestantismo. Não estou jogando isso no arraial do outro. Não, é do nosso. Nós temos que assumir as nossas falhas. O calvinismo tem que tirar a máscara deles. Essa máscara de santinhos, de piedosos, não é assim não. Olha o que o rei Tiago, depois que os seus
olheiros chegaram desse sínodo, olha o que ele disse, o rei da Inglaterra. Esta doutrina é, no caso aqui a Tulip, a doutrina calvinista de Dort, o meio mais provável de citar o ódio dos homens contra Deus, seu Criador. Nada poderia ser inventado por eles que seria mais eficaz para este propósito, ou que poderia colocar uma afronta maior sobre o amor de Deus pela humanidade, do que esse infame decreto do sínodo, no caso aqui de Dort, e a decisão dessa detestável fórmula, pela qual a imensa maioria da raça humana é condenada ao inferno por nenhuma outra razão, senão a mera vontade de Deus, sem qualquer consideração pelo pecado, a necessidade de pecar, assim como a de ser condenado, estando fixado sobre eles por esse grande prego do decreto previamente mencionado. Isto aqui são palavras do rei Tiago, rei da Inglaterra, quando o resultado do Sínodo de Dort chegou a ele. Gente, eu estou mostrando para vocês aqui documentos. Quando você vai para a Bíblia, eu já fiz vídeos aqui mostrando que a Bíblia mostra que o homem tem livre-arbítrio, que a eleição é condicional, que a graça é irresistível, que o homem, se não perseverar, perde sim, apostata e perde sua salvação. Eu mostro para vocês evidência que a expiação não é limitada, mas ilimitada, é por todos os homens. O que eu estou fazendo aqui é abrir teus olhos. Eu nem estou dizendo que eu duvide que um calvinista seja salvo. Eu não disse isso, nunca disse. Eu creio que o calvinismo levado ao hipercalvinismo pode sim gerar revolta, como o rei Tiago colocou aqui. Isso eu acredito. Pode levar a gente a apostatar da fé por causa disso. Aliás, eu já vi gente até louca, ficando doida por causa da doutrina calvinista, da dupla predestinação. Então, gente, eu estou aqui só fazendo o meu papel de denunciar o erro, o engodo e a heresia. Outra coisa, não tem essa de se vitimizar. Nós aqui, no meu caso, eu assumi um papel de falar o que eu penso, o que eu acho certo. E de criticar o que tiver que ser criticado. Ao fazer isso, eu abri o meu telhado para levar pedrada. E quando eu levo pedrada, eu não posso vir aqui e chegar, oi irmãos, oi, então, estão falando de mim. Ou fazer igual o Leandro Quadros, né? Escabelar o cabelo, ai, o Martinez atacou minha sanidade. Não, isso não cola, gente. Você não entrou pro debate? Você não está conversando sério? Então vamos conversar sério. Agora o Granconato dá butinada em todo mundo. Atira para tudo quanto é lado, isso até literalmente. Agora se coloca de vítima. Se tem uma pessoa que não pode se colocar de vítima, é ele. Afinal de contas, ele está recebendo as respostas no mesmo nível que ele está dando. Pronto, acabou. O que vale para nós protestantes é a palavra de Deus. É sola escritura. Os 5 solas são espetaculares. E sola escritura é extremamente relevante para a nossa fé. Tá bom? Então é isso aí, gente. Estamos à disposição. Se você quiser estes materiais, eu vou dizer, este livro aqui eu tenho o PDF. O meu livro, Calvinismo Recalcitrante, que eu citei o rei Tiago aqui, se você quiser, eu tenho o material. Enfim, eu estou à disposição para te fornecer documentos. Evidências, tá bom? Um grande abraço e Deus te abençoe e até o próximo vídeo.